Bom dia, meus irmãos. Vamos esta manhã estar iniciando nossa EBD, que é a lição 12. Eu convido você a estar nesse momento colocando em oração. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que nos enriqueça com a Tua Palavra e que nessa manhã, abençoada que o Senhor nos concedeu, Ele venha nos dar força, sabedoria e que a Palavra dele venha entrar no nosso coração e tenhamos um dia abençoado e que todas as famílias, nossos lares recebam as bênçãos do Senhor. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Senhor, nesse momento nos colocamos na Tua presença, te pedimos, meu Pai, que venha falar através da Tua palavra em nossos corações, venha nos dar sabedoria, Senhor, venha estar visitando, Senhor, nossos corações nesse momento, tirando toda a impureza, tudo aquilo que não te agrada. A Tua palavra, Senhor, nos fortaleça, que venha, Senhor, aos nossos lares, que eles nesse momento acompanhem, Pai, nossos familiares, todos aqueles, Pai, que nesse momento estão conectados, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar nesse momento, indo ao encontro de cada coração, cada lar, nos dando, Senhor, um dia abençoado, cheio da Tua graça, da Tua paz. Assim nós oramos, Pai, por tudo agradecido, em nome de Jesus. Amém? Você possa estar abrindo a Tua Bíblia aí, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 27, que é a palavra introdutória do estudo da lição 12. Amém? Segunda Reis, capítulo 2, do 19 a 27. Que diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponha nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Tornai saudáveis estas águas, e não procederá daí morte nem esterilidade. E ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, e até o dia de hoje, segundo a palavra de Deus, Eliseu tinha dito. Amém? Então, a palavra introdutória de 2 Reis, que vai nos levar lá no Antigo Testamento, onde ali passava uma dificuldade, uma grande dificuldade, aquele povo daquela cidade, que ali vinha, então, tendo dificuldade nas suas águas, e também na terra, onde havia ali talvez uma situação constrangedora, a todos que não poderiam usar aquelas águas porque estavam contaminadas, e assim contaminava também a terra, seus vegetais e tudo quanto havia ali, que era de necessidade para a vida daquele povo. Então, eles sentiram no coração, como diz a palavra aqui, de ir em busca do que era sobrenatural, porque aos olhos deles eles perceberam que não poderiam fazer nada, Como purificar uma água que já saía do seu manancial contaminada. Então, assim, o Espírito despertou no coração daqueles homens e em busca do profeta que ali havia em Jericó. E nós vamos então estar aqui introduzindo o texto inicial, o texto base, que vem dar o início, da escola bíblica, que é: Deus é a única solução para curar a sociedade. Então, ali havia uma condição precária e o povo se voltou a Deus, Então, de início, eu já deixo aqui, esse pensamento aí, para que meditemos que tudo que nos traz dificuldades e questões que está acima, da nossa força, nós temos que entender que é para Deus. Então, se voltar a Deus, assim é a solução, para curar tudo aquilo que nesse momento está sobre sua vida, sobre a minha vida, que nos traz muitas dificuldades e que às vezes temos lutado já há dias, Às vezes temos orado de uma forma,
mas às vezes Deus não quer nem que oremos daquela forma, e que sim nos projetemos de outra forma diante dele, para que assim ele se manifeste. Então, para isso, vamos estar lendo aí o texto introdutório, que diz assim, ó: você já ouviu falar alguém dizendo, estou preocupado, estressado, desanimado, já não sei mais o que fazer, a coisa está difícil, a humanidade está doente, estou perdido como cachorro sem dono que caiu do caminhão de mudança e não sei voltar nem para onde ir. Já não vejo mais a luz no fim do túnel. Não sei se a não ser somente a luz do trem que está vindo me atropelar. Então é como as pessoas estivessem dizendo, estou desesperado, mostre-me a solução, ajude-me, dá-me esperança, ânimo, eu preciso encontrar o caminho. Estamos vivendo um tempo de oportunidades extraordinárias para anunciar a esperança, a solução para as mais profundas crises espirituais, morais, sociais, econômicas e financeiras das pessoas. Se no momento da história é tão difícil para você, também é muito mais difícil para aqueles que precisam de cura espiritual. Não é passageira, mas dura eternamente. O tempo de aproveitar a grande oportunidade de anunciar as verdades do reino, a cura da alma, a salvação em Cristo, a libertação suprema de podermos amar, de que o amor incondicional do nosso Deus, temos a partir desse texto da palavra de Deus algumas sugestões extraídas da história do profeta Eliseu. Então, o texto introdutório aqui ele vai nos alertar de uma questão que é incômodo à nossa vida, né? Então, quando o povo ele se coloca diante dessa situação lá vivida, eles vão em busca do profeta Eliseu, né? Hoje nós não temos talvez um profeta dito, né? Como Eliseu, mas a Bíblia nos ensina que hoje o véu ele se rasgou, né? De alto a baixo, e nos deu a condição de nos prostrar diante de Deus em oração, e Ele nos ouvirá por intermédio, né? Pelo intercessor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós falamos com Deus em nome de Jesus, e assim temos certeza que Ele nos ouvirá e virá ao nosso socorro. Assim como fez aquele povo, nós faremos também de acordo com as necessidades espirituais e tudo quanto estamos vivendo e sofrido. Então, o primeiro ponto aí diz assim, ó, busque a orientação de Deus, né? Então, vamos ler aí esse primeiro ponto, busque a orientação de Deus. Amém? E diz assim, ó, o profeta Eliseu foi procurado pelas pessoas da cidade de Jericó, abrindo o coração e falando dos seus problemas, né? Olha só o que estamos falando. Nós vamos buscar a Deus. Aqui é só nós temos que inverter. Nós não vamos procurar um profeta hoje, né? Nós vamos procurar diretamente a Deus, né? E contar a Ele com o nosso coração aberto as nossas dificuldades, né? Eu não sei o que você tem vivido, né? Eu sei o que eu tenho vivido, mas Deus ele sabe o que você tem vivido, o que eu tenho vivido. Então nisso nós vamos sempre abrir o nosso coração a Deus, assim falando dos nossos problemas. Então eles sabiam que ele era o homem de Deus e que ia ao seu encontro e era caminhar em direção de Deus. A única verdade e solução, esperança para o mundo, para o Brasil, para o nosso estado, para a nossa cidade, para cada um de nós. Eles buscavam a pessoa certa, Eliseu, cujo nome em hebraico significa Deus é salvação. Quando buscaram Eliseu, era como se as pessoas buscassem em direção à salvação de Deus. Eliseu foi o profeta de Israel no século 9 a.C., tendo um ministério muito amplo, passando por vários reis. Foi sucessor de Elias. Sabemos que Eliseu ele temia, quando ele se depara com Elias, quando Elias chama-o para o seguir, Eliseu começou a temer por ver tantas coisas que Deus fazia por intermédio de Elias. Então o desejo dele era
permanecer como Elias, ou até fazer coisas além do que Elias ainda não tinha feito. E Elias até tem aquela passagem lá, né, que a carruagem toma Elias, e assim como Eliseu solicita isso a Elias, Elias diz: olha, se tu vês minha capa, né, se você vê a carruagem, eu vou deixar a capa, e ali aconteceu tudo como foi premeditado. O coração de Eliseu farto de temor, Elias, o profeta, né, que ele deixa então como assim, ele como sucessor da obra aqui nessa terra. Então aqueles homens nos ensinam outra importante lição: não agir sozinho. Quando nos unimos, somos mais fortes e muito melhores. O problema principal era a fonte de morte das águas más, que ali havia em Jericó. Não tinha uma solução aparente e não havia solução humana, mas nada que a fonte da vida pudesse resolver. Embora não tivesse entre eles a resposta diante do profeta, o homem de Deus, apresentaram que não existiam problemas que não tinham solução, ou que não possam ser administrados, pois a palavra impossível não faz parte do dicionário de Deus. Como Jesus nos ensinou, para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, quando estamos com um problema, apresentamos ou realmente impossíveis para nós. Precisamos nos unir aos nossos irmãos em oração e buscar a ajuda de Deus, pois só Ele pode quebrar as leis da natureza e fazer milagre, e nos dar a capacidade ou ajudar para passar pelas tempestades da vida, encontrando esperança em Deus, redescobrindo a mesma convicção e a fonte de ânimo de Neemias, com que aprendemos que a alegria do Senhor é a nossa força, sempre foi e continuará sendo a nossa força. Neemias 8:10. Eles já sabiam uma coisa extraordinariamente importante: sabiam a origem do problema, embora não pudessem por si mesmos resolvê-los, o que prejudicava a todos os moradores da cidade. Eles tinham uma cidade com alguns pontos fortes. A cidade era bem localizada, era uma cidade fortificada com muralhas, que até a conquista de Josué era a cidade mais protegida daquela época, com muita tradição histórica, considerada até o dia de hoje a mais antiga do mundo. Com toda a tradição, poder e influência, eles tinham um problema difícil de resolver. Tinha uma fonte de morte. E nós? Será que temos também uma fonte de morte? Bom, aqui já deixa uma pergunta para estar meditando nesse texto, né, e entendermos sobre essa fonte de morte, né? Hoje, nós entendemos, dando uma pausa aqui, nós entendemos que nós não estamos hoje precisando nos alimentar de uma fonte de água que está contaminada, né? Literalmente dizendo, fisicamente, nós não estamos aqui falando sobre que estamos passando um problema que a terra está improdutível, ela não está infértil, mas sim voltado à nossa vida espiritual hoje, né? Aonde está essa fonte de morte? Onde ela tem se localizado na minha vida e na tua vida, né? Essa fonte de morte. É aí que nós vamos estar hoje meditando e buscando em Deus, né? Esse profeta que vamos abrir o nosso coração e levar diante de Deus. Como disse aqui antes, né? O véu se rasgou, nós vamos nos prostrar diante do Deus Todo-Poderoso por intermédio de Cristo Jesus, solicitando a Ele a tua misericórdia e falando sobre essa fonte de morte que tem nos rondado. Então, há cidades e pessoas com muito poder e muito recurso, mas também sofrem as consequências da fonte das mortes contemporâneas. Os problemas da cidade são declarados em nosso texto bíblico, mas as águas não é boa, a terra é improdutiva, né? Como lemos aí no versículo 19. Abortos instantâneos, enfermidades, mortes eram atribuídas à água.
Do mesmo modo que hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a cólera mata todos os anos 95 mil pessoas por causa da doença, que também é transmitida pela água e por alimentos contaminados, especialmente nos países subdesenvolvidos pela precariedade dos sistemas de saneamento. E até as plantações sofriam, pois, como o texto diz, a terra é improdutiva. O historiador José cita por meditar no Antigo Testamento, nos seguintes versículos, ele diz que, nos versículos citados, afirma que tudo ali era infrutífero. As mulheres, os animais, as árvores. Então, nós percebemos que aquela maldição estava sobre aquela cidade ali, aniquilando aquilo. Então, como nós lemos anteriormente, o povo viu que não tinha jeito. Por eles não conseguiriam. Então, se voltaram para Deus. Então, mais uma vez dizendo aqui, tudo que nós vamos fazer, nós temos limite, né? Nós somos limitados. Mas Deus não tem limite. Nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou tudo, não tem limite para ele. Basta nós confiarmos nele e abrir nosso coração como esse povo fez. Declararam sua dificuldade para ele. Então, tudo em que entrava em contato com aquelas águas sofria uma consequência. As fontes de mortes atuais precisam ser curadas na origem, na fonte da vida, que é Jesus, que quando glorificado mediante o Espírito Santo, falou de tudo que iria acontecer com todos os que creram. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre, né? João 7,38. Então, vejamos como aquele povo de Jericó ali sofria com as águas más. Cristo, em contrapartida, vem nos dizer que, se crermos nele, rios de água viva correrá do nosso interior, né? Águas purificadas, águas santificadas, ou como assim meditemos nesse momento. Então, a meditação desse texto, nesse primeiro tópico, ele vai nos dizer que não adianta tradição, poder, influência, força física, força em sabedoria própria, tudo isso, na verdade, aqui de nada adiantou para esse povo, né? Como ele diz que a cidade era boa, era bem situada, tinha uma grande influência, mas nós percebemos que nada disso valeu, nada disso, e sim o poder de Deus. Então, o que a Bíblia vai nos ensinar sobre isso dentro desse contexto? Precisamos ser simples, precisamos ser amigáveis, precisamos amar, precisamos nos doar, e assim Deus ele proverá tudo para nós, né? Não trazer por soberba, torpe ganância, e nada disso vai nos levar a lugar algum e vamos sofrer as consequências que aqui está no mundo. Mas uma vez em Cristo Jesus, nós sabemos que tudo ele vai estar à frente, ele vai cuidar para livrar o teu povo, né? Então vamos ali em sequência, o tópico 2, né? O tópico 2 diz assim, resolva os problemas na origem. Então nós vamos entender agora a passagem do ato de Eliseu, que ele vai, então, por intermédio da solicitação do povo, em ele chegar até ali, aquela fonte, e tentar solucionar, né, esse problema, essa dificuldade que eles estavam vivendo. Então vamos entender aí o tópico 2. Resolva os problemas na origem. É isso? Vai dizer assim, Eliseu adotou uma estratégia de sabedoria. Foi a fonte originária da epidemia. Às vezes não conseguimos resolver as dificuldades porque atacamos os efeitos e não a raiz do problema. Já vivi essa experiência, pois quando era adolescente cultivava hortaliças em casa. Havia um capim chamado tiririca. Se arrancasse
esse capim na superfície, dias depois ele ressurgia com mais vigor, pois tem uma espécie de batata em sua raiz, onde guarda nutrientes. Se quiser eliminá-lo, tem que cavar e arrancar nas raízes. Os problemas precisam ser solucionados na origem. Nosso texto básico ensina que Eliseu agiu assim. Então Eliseu, ele saiu ao manancial das águas e ali deitou sal nele. O versículo 21 que nós lemos aqui de 2 Reis, capítulo 2. Então, a sabedoria de Eliseu é um exemplo sobre como resolver o problema na origem. Ao usar o sal, ele sabia que não havia nenhum poder específico nele, mas apenas recorreu ao conhecimento do seu medicinal simbólico que Jesus nos usou como figura de linguagem, a qual nos dando a vida, e disse o sabor da vida, que assim, Mateus 5:13, ele diz: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Então, Eliseu ele usa o sal, mas como diz o texto aqui, nada tinha poder naquele sal, e sim uma parte simbólica, né? E Eliseu, como sábio, ele vai ali então na questão usando a palavra de Deus. E diz assim, as fontes de morte hoje precisam ser curadas por nossa instrumentalidade nas mãos do Todo-Poderoso. Todos os níveis de atuação, influência ou poder humana, subvergente ou maligno, são reais fontes de morte. Eliseu viu não apenas o problema, mas foi parte da solução na origem, mostrando que as suas cidades podem ser transformadas pelo milagre do Senhor. Então, a Bíblia vai dizer aqui que o sal, ele é o símbolo, então, da vida, né? Nós temos que ter o tempero do sal, o sabor do sal. E o que o sal é? Forte, né? Nós entendemos que se você botar uma pitada de sal na boca, né, dependendo da pitada, você já vai sentir logo aquele paladar forte. E assim devemos ser como cristão. Nós sabemos que o sal ele não tem poder de cura, né? Ele não vai trazer, como aqui no texto dizendo, a purificação daquele manancial, mas sim foi uma parte simbólica que Eliseu usa. Então, cada um de nós vamos saber dessa forma, que realmente não foi o sal que restaurou aquilo, e sim o poder de Deus. O caso que ele conta sobre essa parte do Tiririca, né, que nós lemos aqui, que ele tentou, né, como se fosse superficialmente ali, arrancava, né, aquela praga, e dias depois ele voltava com vigor. Talvez você já tenha passado por isso. Essa planta ela é originária aqui da nossa região também. Essa planta, nossa praga, né? Então ela incomoda muito quem trabalha com hortaliço. E assim Eliseu ele nos ensina que o problema tem que ser tratado na raiz, né? E interessante isso é nós identificarmos da seguinte forma também. Todos nós temos problemas, correto? Nós já passamos por problemas, nós estamos passando por problemas e nós vamos passar por problemas também, enquanto estivermos nessa terra, é óbvio. Foi assim que Jesus nos ensinou. Agora, o interessante é tratar o problema realmente na sua origem, na raiz. E o ser humano, ele tem uma dificuldade às vezes sobre isso. Podemos meditar sobre isso e entender dessa forma. Que é real. Nós temos dificuldade de tratar o problema na raiz. Por quê? Toda vez que nós temos um problema, nós acabamos gerando um outro problema em cima daquele, né? O ser humano ele tem dificuldade de falar assim, olha, não, aqui gerou um problema. Se esse problema já está gerado, nós precisamos tratar ele e eliminá-lo, para que ele não gere um outro problema. Mas nós temos essa mania, né? Se a minha vida, eu tive um problema financeiro, aí se eu tive um problema financeiro, através desse problema financeiro eu vou para casa e arrumo um problema com a minha família. Vamos dizer assim, um exemplo. E ali eu acabo tendo uma discussão, talvez com a minha esposa, ou com meu filho, ou com a minha filha, ou vice-versa. Então, em vez de chegarmos em casa com esse problema financeiro, vamos dizer que você tem um problema lá no trabalho.
Você chegou em casa, aquele problema que você teve no trabalho tem que ser tratado lá na origem, tem que ser arrancado a raiz, lá como ele falou aqui, né? Tirar essa raiz que tem nutriente, ali mesmo eliminar aquilo, né? Não devemos levar um problema para outro lugar, porque ali vai ser criado um novo problema por causa daquele anterior. Então tem que ser tratado lá, tem que ser cuidado lá. Não podemos fazer uma geração de um novo problema que já tinha acontecido anteriormente. Então Eliseu nos ensina assim: vai na origem, vai na raiz, corta, e ali cessará e levaremos adiante a nossa vida, esperando que vai vir um novo problema, né? Nós vamos esperar que outro problema vai vir, mas assim tratando sempre na raiz, nós vamos entender que vai ser um pouco menos problemas, né? Porque já pensou, se você hoje teve um problema no trabalho, você foi para casa e teve um problema com a sua família por causa do problema do trabalho, né? Você chegou em casa estressado e tal, e talvez chegou lá, a sua família não estava esperando, não estava preparado para te pegar estressado, e dali você resolveu e teve um problema. E ali você sabe que se o problema ele não foi cuidado lá na origem, pode gerar até um terceiro problema, né? Você pode ter um problema também com o vizinho, porque o vizinho já está jogando água no seu terreno lá, e você está sem paciência, e você talvez vai querer resolver aquele caso ali naquele dia. Olha só o coração turbado, o que acontece. Aí você vai lá, já tira uma pergunta com o vizinho de uma vez, já fala assim: vou resolver isso hoje, né? Vai resolver nada, vai criar muito mais problema ainda. Então não podemos deixar que o estresse, a contaminação do nosso manancial, né, como Jesus falou aqui, né, que lemos agora há pouco, do nosso interior fluirá rio de águas purificadas, né, e não águas contaminadas. Então não podemos deixar que o nosso manancial, esse rio de água viva e purificada que Cristo disse que teremos como homens e mulheres cristãs de Deus, isso venha se contaminar por causa de um problema. Vamos lá na origem, vamos lá na raiz, vamos tratar desse manancial para que continue fluindo água viva. Amém? Vamos passar então para o terceiro aí. Confie no poder da palavra. Confie no poder da palavra. Vamos aí para o terceiro ponto então, finalizando o terceiro tópico aí da revista. E diz assim, ó: assim diz o Senhor, sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Versículo 21 do capítulo 2, 2 Reis. Conforme a palavra que Eliseu tinha falado, aconteceu, pois ele falou em nome de Deus, destacando: assim diz o Senhor. Quando Deus fala, sua palavra sempre se cumpre. E é o que aprendemos pela palavra de Deus. Nenhuma das promessas que o Senhor fez, Deus lhes deixou de cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué, versículo 14 do capítulo 23. O sal só funcionou e deu resultado pelo poder da palavra de Deus. Interessante, né? Nós não podemos nos prender a objetos. O pastor Heriberto esse dia estava pregando aí sobre símbolos, né? E várias denominações aí que muitas das vezes deixa de entender bem a palavra de Deus, e pregar a palavra de Deus é aquilo que o Senhor tem para fazer no templo, na igreja que somos nós, e eles vivem determinadas situações, bota símbolos, né, como sal, como lenço, como aquilo outro, para que venha tentar despertar uma fé no cristão. Mas nós cristãos, cristãos purificados em Cristo, nós não precisamos disso. A fé, Hebreus 11, né, é das coisas que não se vê. Então eu não posso determinar que essa caneta aqui é um símbolo para elevar minha fé, de modo algum. Né? Eu vou crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus é que motiva a minha fé. Então o sal só funcionou
né, pelo poder da palavra de Deus. Diz aqui, não foi o efeito do sal, mas o poder da eterna palavra de Deus. Sal significa a presença de Deus através de mim e de você, como Jesus disse que nós somos o sal da terra. É simbólico. A nossa coerência de vida fará toda a diferença, como somos e como somos identificados. A identidade primária do cristão é o amor de Deus ao próximo, testemunho, amor a Deus, amor à palavra, e a presença de Deus gerará e transformará vidas nas igrejas verdadeiras e gente como eu e você, como sal, transformadores de cidade, as comunidades e as pessoas, né? Como Eliseu nos ensinou ali, como nós achamos nesse momento que a palavra de Deus se manifestou na cidade de Jericó por ter purificado aquele manancial. Assim será a minha vida e a tua vida, né? Nós vamos nos colocar como profeta e com sal na mão e vamos em busca daquele manancial, daquela casa, né? Vamos pensar dessa forma. Aquela casa lá, aquela mesmo que você nesse momento está pensando, tem orado, aquela família, ou até mesmo um parente. Vamos entender que nós somos esse profeta e nós somos como sal da terra. E nós vamos purificar esse manancial, amém? Vamos em busca disso. Vamos deixar Deus falar no nosso coração. Vamos ouvir a voz das pessoas que estão passando por esse manancial contaminado, que a água é de morte, que ele está prestes a morrer porque a água está má e a sua terra está infrutífera. Vamos deixar Deus falar isso conosco, amém? Então, o texto base declara no seu título histórico que as águas ficaram saudáveis até o dia de hoje e as cidades e as pessoas sabiam que Deus fez esse milagre. E até hoje a fonte de Eliseu abastece a cidade com água limpa, sendo também um lugar turístico, né? Isso quer dizer, interessante que ele bota aqui, a manifestação de Deus, ela foi lembrada, ela é lembrada e vai ser lembrada sempre por esse milagre que Deus realizou ali. Então nós precisamos buscar o milagre de Deus, não somente para a nossa vida, mas para a vida daqueles que estão com certa dificuldade, que estão lá, como disse aqui antes, seu manancial de água má. Então, para que isso venha refletir futuro a manifestação de Deus, o milagre de Deus, através da minha vida, da tua vida, como foi através da vida de Eliseu. Há esperança, né? Precisamos ser agentes transformadores, começando a partir de nós mesmos, pois temos uma missão a cumprir. As melhores oportunidades estão perto de nós, como essa fonte estava perto da escola de profetas. Como Eliseu, temos pratos novos e limpos, purificados pelo sangue de Jesus. Fomos limpos e precisamos ser usados como instrumento nas mãos de Deus. Todos nós estamos cercados de fontes de morte, de angústia, de agonia, mas Deus deseja o melhor para a cidade e para as pessoas. Precisamos orar e pedir ajuda no objetivo de entender como chegar a essas pessoas, como cuidar delas, como melhorar a cidade, identificando as causas do sofrimento de morte, como transformar as fontes de morte ao nosso lado, em lugar de vida e de restauração. O Espírito Santo do Senhor está sobre nós e nos ungiu para isso. Isaías 61, do versículo 1 ao 3, ele fala que a Assunção está sobre nós, né? Então, como cristãos, temos um grande desafio à nossa frente. Não podemos passar mais 150 anos como discípulos de Jesus e não fazer a nossa parte para, assim, transformar. Como transformar a população, a sociedade, como transformar a nossa família, como transformar o quarteirão da nossa rua, né? Precisamos disso, precisamos nos colocar diante de Deus. Então, ponto central que trazemos ao nosso entendimento hoje, em primeiro lugar, é viver uma vida de santidade, agradando a Deus, né? Eliseu estava preparado ali,
né? Entendemos dessa forma. Precisamos estar preparados, porque quando alguém chegar diante de nós e dizer, olha, o meu manancial está mal, né? Está contaminado, nós precisamos estar, como Eliseu, preparados, né? Uma vida de santidade para ali fazer então essa grande obra que Deus precisa de mim e de você para fazer aqui na terra. O segundo ponto que eu destaco aqui é deixar que o amor de Deus nos encha por inteiro, ele nos complete, né? Que o Espírito Santo, nós possamos abrir nosso coração para o Espírito Santo entrar e não deixar brecha nenhuma, para que nenhum mal ele venha se alojar em nenhum cantinho do nosso coração. Ele esteja sim completo da palavra de Deus, do Espírito Santo, do amor. Então, que o Senhor nessa manhã ele nos preencha por inteiro. Abra o seu coração, vamos abrir o nosso coração. E o terceiro é pedir a Deus e vencer as dificuldades para que possamos abrir os nossos olhos espirituais e abrir nossos ouvidos espirituais, porque nós precisamos ver e ouvir as coisas de Deus, né? Quando Deus fala conosco, nós não podemos ter nada que impeça de fazer que nós possamos ouvir a palavra de Deus e ver as coisas de Deus, né? Ver o que Ele tem nos mostrado, né? Aonde está o manancial contaminado para podermos ir até lá. Então, sendo assim, faremos toda a vontade de Deus, né? E a obra de Deus aqui na terra, ela vai se concretizar. Não é verdade? Se tudo aqui que nós meditamos nesta manhã, entendermos bem, buscando a Deus, né, nós seremos como Eliseu. Nós estaremos preparados, né, nós somos, sim, salvos e purificados pelo poder do sangue do Cordeiro e precisamos crer nisso. Precisamos colocar a nossa vida aí adiante e crer nesse poder que é a palavra de Deus. Então, para pensar e agir nesta manhã, e diz assim, primeiro ponto, proclamaremos a palavra de Deus com autoridade como fez Eliseu. Segundo, somos o sal da terra, precisamos redescobrir e praticar essa convicção. Terceiro, buscaremos a orientação de Deus. Quarto, resolver os problemas sempre lá na origem. Falamos muito isso aqui, né? Resolver os problemas na origem. E quinto, confiemos no poder da palavra de Deus. Ela funciona, pois a vida é eficaz. Então, precisamos entender esses 5 pontos aqui, são pontos mesmo para pensar e agir, né? Como diz aqui, não somente ler. Precisamos pôr em prática a palavra de Deus e crer que assim o Senhor se manifestará em cada ato nosso, mas de acordo com a tua vontade. E se estamos com a vida de santidade e buscando a palavra de Deus, obviamente, tudo que fizermos, cada passo que nós for dar, assim será de acordo com a vontade de Deus, né? Como assim o profeta Elias e como o profeta Eliseu. Uma orientação bem dada nesta manhã, para que entendamos que, como diz a palavra, Deus, Ele foi, Ele é e sempre será o mesmo. Então, como os profetas da antiguidade tiveram grandes oportunidades de receber de Deus o poder e fazer grandes milagres para a honra e glória do nome do Senhor, assim também a minha e a sua vida. Amém? Que o Senhor possa falar em cada coração nessa manhã, nos dê um dia abençoado, rico, né, de paz. Que cada lar nesta manhã venha receber a profecia de Deus por saúde, paz, amor e tudo quanto nós realmente almejamos. E se nesse momento você tem passado por dificuldade, ore a Deus, entregue para o Senhor, manifeste o seu coração diante do trono de Deus e Ele fará, sim, o sobrenatural. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra, em nome de Jesus, entregando a Deus nossas vidas em agradecimento. Amém? Deus Todo-Poderoso, te louvamos nesta manhã pela tua palavra, pela forte palavra que aqui, Senhor, meditamos nesta manhã, pelo teu poder, pela tua graça. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de vida. Nesta manhã o Senhor nos concedeu e nesse momento nos enriqueceu com o teu poder da palavra. Só possa Deus nesse momento estar em cada lar, visitar, Senhor, cada família
curar cada enfermo. E aquele que nesse momento passa por um problema, por uma dificuldade, nós sabemos que só o Senhor pode resolver, então entregamos nas tuas mãos esse momento. Oremos nesse momento, Pai, gratos por tudo que o Senhor já fez até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Por isso, Deus, nós oramos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Tenha um bom dia.